Daí, rapaziada, tudo bem com vocês? Tudo bem, né? Espero que todos estejam bem a hora que for assistir esse vídeo. Esse vídeo aí é um repeteco de uma aula, de uma live, que na verdade não consegui gravar no caso, e era a Gabi estava gravando para mim, tá? Então só gravou 20 minutos, então aqui eu vou gravar e deixar disponível no YouTube. Então acorda que agora a gente está entrando na aula de Organização do Espaço Mundial. Beleza? Pessoal, então vamos lá, né? Ali vocês têm, no slide que eu mandei para vocês, né? Vocês têm então a capa da aula, que tem uma imagem de satélite noturna do mundo, e essa imagem satélite está mostrando para nós os pontos luminosos do mundo e, consequentemente, onde nós temos as grandes cidades e de certa maneira, né, as partes do ecúmeno que são mais habitados. Ali vocês estão vendo a Índia, né, com a lamparina eles conseguiriam iluminar, né, o espaço para essa luz chegar no espaço, mas ali é luz, né? A Índia, a China, o leste da China, o leste dos Estados Unidos, o sudeste do Brasil, né? A África ali do sul, a costa africana, o oeste, a Europa bastante iluminado. Então, ó, o tema, o ecúmeno e as fronteiras tecnológicas, nos dá a ideia de que o ecúmeno é utilizado de diversas maneiras. No passado, até eu já tinha definido para vocês algumas partes do mundo que tinham as suas etnias e os seus povos, não digo primitivos, mas arcaicos, que hoje em dia vive de uma maneira arcaica, né, criando as renas, aquilo que eu já mostrei, os camelos, né, lá no deserto do Saara, mas a tecnologia também chega para essas pessoas. Então, esse ecúmeno, dependendo do nível econômico e social daquela sociedade, ele é mais ou menos transformado. Ou melhor, né? Transforma mais as paisagens ou transforma menos a paisagem, certo? Isso é uma definição aqui. Então, essa imagem aí ficou na capa da aula. Por quê, gente? Essas fronteiras tecnológicas, na atualidade, elas são muitas vezes destruídas pela tecnologia, pela informação, pelos meios de transportes, né? Homogeneizando muitas vezes os espaços. Mas nessa aula a gente vai ver que isso até acontece, mas não é a regra do processo de globalização, certo? Então vamos lá. Só definições. Vamos definir algumas coisas aí, já que a gente está falando da tecnologia. Definindo primeiramente a palavra técnica e a palavra tecnologia. Tá? A tecnologia ela precisa de uma energia, normalmente a energia elétrica, a energia a combustão, né? Essas coisas todas. Mas o fundamental da tecnologia é que ela precisa de uma informação para funcionar. Pensa o seguinte, se uma pessoa nunca viu um barbeador e não sabe ler ali o manual de instrução, ela não vai saber usar aquele barbeador. Então a tecnologia tem embutido a informação, beleza? A técnica não. A técnica muitas vezes ela é formada, a gente pode dizer, deixa eu achar uma palavra aqui, que eu sempre uso essa palavra aqui, vernacular, certo? De forma vernacular, beleza? Isso significa o seguinte, que ao longo do tempo, utilizando muitas vezes a lógica e a intuição, vai se modificando a natureza e usando energias naturais, o moinho, né, digamos, a força do combustível, o fogo no caso, a madeira e assim por diante. Isso significa que partes do mundo são bastante transformadas, a natureza, e outras partes do mundo nem tanto transformadas assim, certo? Beleza. Só então, ó, no segundo slide tá lá escrito a vida das técnicas, certo? Vou ler rapidamente aí, leloei para vocês aí, ó. A vida das técnicas é sistêmica e sua evolução também o é. Conjuntos de técnicas aparecem em dado momento, mantêm-se como hegemônicos, durante um certo período, constituindo a base material da vida da sociedade, até que outro sistema técnico tome o seu lugar. Só vamos entender o seguinte, quando uma sociedade se modifica muito rapidamente, né, não dá tempo do espaço se transformar rapidamente. Então, esse espaço que não é transformado rapidamente, ele pode ser um empecilho, né, uma dificuldade daquela sociedade, certo? Então, pensa o seguinte, Ai, gente, tá calor demais, por isso que eu tô louco assim.
Isso Milton Santos chama de rugosidades. Então, as heranças do passado não são destruídas do dia para a noite. Apesar do que tudo se desmancha no ar, ainda isso deve ser pago, isso tem resistências, certo? Então, patrimônio técnico. E a gente vai entender melhor olhando, então, os outros slides. Pessoal, mas o interessante também nesse slide é o seguinte, na segunda parte ali. As épocas se distinguem pelas formas de fazer, isto é, pelas técnicas. Os sistemas técnicos envolvem formas de produzir energia, bens e serviços, formas de relacionar os homens entre si, formas de informação, formas de discurso e interlocução. Olhando para o conteúdo da escola, conteúdo escolar, nós temos a primeira parte do livro lá do oitavo ano, basicamente isso, que são periodizações do mundo, né? Analisando o quê? Analisando, por exemplo, a Revolução Industrial, até no assunto de história é isso, né? Analisando a Revolução Industrial, na geografia, como as locomotivas transformaram o mundo daquele momento, os navios, a formação das cidades, né? Toda essa questão de transformação do espaço ligado, então, à técnica ou à tecnologia. Então, quando você abre um livro de oitavo ano, a primeira parte fala sobre o mundo. E o que é essa primeira parte? A agricultura daquele lugar, né? Como que é a agricultura em partes do mundo, como que é utilizado os recursos naturais, por exemplo, certo? Na segunda parte do livro de oitavo ano vai ter toda a questão da América, do continente americano. Então sempre tem essa questão do mundo. E no caso do oitavo ano, a gente já tem uma periodização do sistema técnico. Primeiro, né, passando pela primeira globalização, as grandes navegações. A segunda globalização, que basicamente foi utilizar os combustíveis fósseis, né, resumidamente aí. A terceira revolução, a eletricidade. E a quarta revolução da globalização, né, no caso, a quarta globalização, a questão da informática e da internet. Isso é necessário, então, como definições e delimitações do sistema técnico mundial, certo? Então vamos lá. Esse sistema técnico, ele, por ser um sistema, ele envelhece de diversas maneiras, né? Se vocês olharem lá no slide 3, está escrito assim, definições. A gente tem ali um conjunto de celulares, né? Quem é fã dessa marca já sabe o que é. Ali está mostrando a evolução dos telefones da Apple, né? iPhone. E embaixo vocês têm um exemplo microescalar do envelhecimento técnico horizontal sistêmico. Pessoal, em cima nós podemos dizer aí que é a moda que faz com que esses celulares sejam renovados. Claro, tem tecnologia nova, né? Mas se vocês observarem bem, essas tecnologias novas vai melhorando a câmera, vai melhorando de coisas periféricas desse produto, e não o produto em si. E embaixo, que é o mais importante para nós, entendendo aí em micro escala, a gente tem um celular e uma TV. Gente, muitas vezes você compra uma TV e um celular e quer que as duas coisas se comuniquem pelo Wi-Fi, né? Se comunique para facilitar a sua vida, né? Você passar as imagens ali para a TV. Se uma marca não aceita a outra marca, e o caso do iPhone também é isso, né? As duas coisas não se conversam, então você tem uma defasagem entre dois objetos. Então você tem que comprar um objeto que seja irmão, digamos, né? Que seja da mesma marca, para os dois funcionar juntos. Então aplique isso numa grande escala, né, no espaço geográfico. Muitas vezes, uma parte do território brasileiro até é modernizada. Só que essa parte do território brasileiro, ela não se comunica com outra parte do território, claro, e não leva a sua modernização. Aconteceu isso nas nossas ferrovias, que a bitola, a separação entre um trilho e outro são diferentes. E não dava para ligar, por exemplo, um trilho do Paraná, né, uma ferrovia do Paraná, com uma ferrovia ali do estado de São Paulo. Então, esse envelhecimento, né, que é chamado de envelhecimento sistêmico horizontal, ou envelhecimento técnico horizontal ou sistêmico, que é definido nas obras de Milton Santos, é um dos importantes para nós. É o mais importante, né? Então, quando a gente olha para o mundo, nós vamos ter, então, como no primeiro slide, uma diferença entre tecnologias e técnicas. É isso que a gente vai ver hoje, tá? No final, eu tenho que fazer um adendo sobre essa aula, certo? Então, vamos lá para o slide 4. Pessoal, está escrito assim, envelhecimento técnico.
Eu não vou ler tudo isso daí no tempo de vocês. Vocês podem dar um pause aí e ler. Eu quero que vocês entendam também que a moda, como eu disse anteriormente, também acelera esse envelhecimento. Aqui, ó, um uso acelerado e rapidamente substituído de novos objetos, de novas formas de organização. Esse resultado imperativo da competitividade faz com que os equipamentos e lugares se tornem rapidamente envelhecidos e sejam declarados incapazes ou insuficientes para fornecer novos esforços ou novas energias sociais ali, né? Vamos entender o seguinte: os lugares, eles envelhecem de fato. Então, uma parte do espaço pode ser abandonada. Um caso exemplar, não sei se eu já tinha mostrado não, mas acho que eu já tinha comentado. Detroit envelheceu rápido depois que as grandes montadoras se mudaram para outras partes dos Estados Unidos, para a fronteira sul ali, entre no México, né, entre Estados Unidos e México, ou até mesmo para outras partes do mundo. Então, o sistema técnico da montagem de carro, ou melhor, né, a produção de automóveis foi abandonada, fazendo com que houvesse um empobrecimento da cidade de Detroit, principalmente na questão industrial. Então houve um empobrecimento dos operários, que ajudou inclusive a eleger Donald Trump, né? Então esse problema, né, do desemprego causado pela defasagem técnica, mudança, né, de uma produção. Beleza? Então fica aí, ó, envelhecimento técnico. Três tipos basicamente, né? O envelhecimento sistêmico, que é importante para nós, o envelhecimento natural, uma lâmpada queima, uma TV estraga, um sapato rasga, e o envelhecimento da moda, que é acelerado pela forma com que as coisas são produzidas. É o caso do iPhone também, né? Todo ano se lança um iPhone, tá? Ó, então, se a gente então começar a observar a história e a geografia, a gente vai perceber que na história, ciência e história, a gente tem divisões no tempo, observando o que? As formas de uso na natureza. A gente vai ter o paleolítico, né? Paleo, antigo, lítico, rocha, o neolítico, a idade do bronze, a idade do ferro, e assim por diante. Então, a história também trabalha com esse conjunto de ideias, né, chamado até as 3 ideias dos materiais lá na história, né, que não deve ser somente essa na história. Mas olhando aqui para a geografia, quando a gente olha para os autores que estudarem e observaram os sistemas técnicos, os objetos e a condição dos objetos em relação aos seres humanos, a gente vai perceber ali no slide 5, vai lá para o slide 5. Ó, ali eu coloquei alguns autores que vão salientar, no caso, nas obras deles, né, no caso, a evolução técnica, tá? Ali vocês estão vendo o Rose, está escrito assim, ó, evolução neolítica, eu já disse para vocês, neo, nova, lítico, rocha, nova pedra lascada, né? Revolução industrial, revolução cibernética. É claro, ele dá saltos no tempo, e esse salto no tempo abrange muitas coisas, muito espaço e muito tempo, tá? Então, é difícil das crianças, com uma escala dessa temporal, a gente não consegue definir muito bem e fica um pouco, perde-se, né, o conteúdo, tá? Ortega y Gasset, uma pessoa só, está escrito assim, ó, técnicas do acaso, nós vamos ver uma por uma aí, tá? Ou algumas no caso. Técnicas do acaso, técnica do artesão e a técnica do engenheiro. Então, se vocês olharem aí, a técnica do acaso, a natureza. As primeiras indústrias, chamadas de moinhos, mills, elas estavam perto dos rios, porque ali se usava a energia hidráulica da queda das águas, certo? Então, a gente tem isso, técnicas do acaso. As técnicas do artesão, aí já começa, por exemplo, não digo uma produção em série, mas já se tem objetos padronizados, né? Vasos, cestos, certo? Ali na Idade Média para frente, por exemplo, certo? E as técnicas do engenheiro, que aí nós temos então os objetos sendo produzidos com ciência, né? A engenharia, né? Os objetos que pode ser um prédio, uma casa, um automóvel e assim por diante. Então a técnica do engenheiro. Mitchell diz o seguinte, né? Primeiro, ele, né, perioditiza aí. Primeira fase, a transmissão das técnicas, certo? Depois eu vou ver quando eu terminar a frase, tá? Técnicas transmitidas entre gerações, a dos artesãos e estudo consciente vinculado à racionalidade da ciência moderna. Não tem muito mistério aí, né? Mas, ó,
transmissão de técnicas oral. Então, as receitas das coisas eram passadas de geração em geração, né? O preparo do ferro, o preparo do bronze. Então, a gente pode dizer aí que é uma coisa arcaica também, né? O Heidegger, bastante estudado na geografia, Ser e o Tempo, né, eu acredito que é do Heidegger, os livrão enorme, né, o Heidegger. Eu tinha um colega que só estudava Heidegger, né, na geografia, desenvolvendo conceitos da geografia em Heidegger. Ele diz o seguinte: técnicos dos antigos e dos modernos. Não é uma periodização muito muito abrangente. Tá? Então é interessante, né? Os antigos também, a base, a energia era a natureza, então acaso, né? O vento, a água e assim vai. E os modernos, a gente pode dizer que do século XIX para frente, né? Metade do século XIX para frente. A locomotiva, o vapor e assim vai. Tá? Ó, Mumford, a gente tem um livro muito bom, só que ele só tem em inglês, né? E na internet você acha, que é A Vida das Técnicas, tá? Tá escrito aí, ó, Mumford. Ele escreve bastante sobre cidades, a história das cidades na Idade Média, tá? Ó, tá escrito técnicas intuitivas, né? Você vê lá a água levando um pedaço de tronco, então você imagina e nos dá então um moinho, né? Tocada a água. A intuição. Técnicas intuitivas que utilizam forças da natureza. Tá aí a explicação, né? Ele coloca lá que até 1750, tá? As caravelas, que foi uma revolução dos transportes, então se enquadra aí. Técnicas empíricas do ferro e do carvão. Então, aí já se começou a utilizar o ferro e as ligas de metal, fazendo com que o ferro ficasse mais flexível ou mais duro, dependendo do uso dele, tá? 1750 a 1900. E as técnicas científicas da eletricidade e das ligas metálicas, que vai até os dias de hoje, tá? Ó, vai olhar lá, Hannah Arendt, eu tenho mais conhecimento, né, da Hannah Arendt, eu acho que eu li quase todos os livros dela. Ela trabalha muito com a questão filosófica, mas num livro dela chamado Sobre a Violência, ela vai nos dar, por exemplo, princípios da filosofia, não dos animais, né, mas uma filosofia que possa produzir leis que protegem os animais, por exemplo. Então, num livro chamado também não, A Condição Humana, ela traz, por exemplo, essa questão, ela não fala de geografia, mas a questão dos objetos, dos prédios, das cidades, da vida, faz com que você tenha uma condição de viver, né? Tanto é que a palavra objeto, se a gente traduzir, né, do grego, objeto, não, do latim, é uma coisa posto contra, né, o que produz uma resistência, tá? Hannah Arendt é importante e ela é uma autora que está sendo, não gosto de usar essa palavra, autor, mas está sendo moda de uns 20 anos para cá, tá? Ó, a Arendt diz o seguinte: a máquina a vapor, eletricidade e finalmente a automação. A Hannah Arendt, ela viveu ali até metade do século passado, um pouco mais, década de 80, então ela viu a automação chegando então nas fábricas, na rua, né? Então ela tem uma visão mais moderna da realidade. Ela escreveu muito também sobre a Alemanha nazista da gente. Ela saiu da Alemanha quando o nazismo apertou lá, né? Que ela tinha descendência judaica. Pessoal, olha no Futchel. Ele diz o seguinte: mecanização incipiente, ali tá errado, 1870 a 1840, tá? Da máquina a vapor. Depois, vocês têm ali estradas de ferro, né, 1830 a 1890, da energia elétrica, 1880 a 1900, e períodos da informação e telecomunicação, 1980 para frente. A gente tem que lembrar que os países mais desenvolvidos conheceram os objetos como a TV, o rádio, mais antigamente que a gente. A TV, basicamente, na década de 70 aqui não era tão popular. Tá? O rádio era um pouco mais popular, mas a TV não. Então aqui, isso que eu estou salientando aqui, vai chegando as coisas lentamente, hoje rapidamente, porque existe então a globalização e o barateamento dos transportes. Mas a propagação das técnicas ela era gradual e lenta, dependendo do nível de desenvolvimento de um país, desenvolvimento econômico. Tá? Ó, vamos lá para o slide 6. Pessoal, então a gente vai analisar ali algumas, né, desses períodos técnicos ali, não vou colocar todos, mas, por exemplo, ali o Rose, que está lá no slide 5, então vai lá para o slide 6, que está em verde lá, né? É para acordar essas cores, né? Essas cores muito fortes aí. Tá? Então, ó, olhe lá. O Rose, em 1974, ele dizia o seguinte: a evolução neolítica, né,
pré-histórica, né? No caso, antes da escrita, mas está escrito assim, ó, Revolução Industrial. E embaixo eu coloquei uma figura que mostra as primeiras locomotivas, né? A transformação da força do calor, né, em energia cinética, ou melhor, né, em energia mecânica. E aí vocês têm uma coisa bastante arcaica. O interessante notar ali que é nos Estados Unidos. Então, ali a locomotiva já estava sendo inventada em 1826, para vocês terem uma ideia. Até mesmo antes da Guerra deles de Secessão, certo? Então é uma coisa antiga que vai chegar para nós atrasado no século XIX, até um pouquinho ali no começo do século XX. Então está escrito lá, a primeira locomotiva americana. Então tem esse desenho, né, que parece um croquis aí, e o jornal de onde eu tirei, certo? Pessoal, falando dos Estados Unidos, né, e dizendo o seguinte, salientando o seguinte, que nós temos diferenças de técnicas dentro dos países e dentro dos continentes. Então ali nos Estados Unidos, dê uma olhada. Está escrito aqui, ó, Geografia da expansão da ferrovia dos Estados Unidos. Tá? Tem ali, né, a história da expansão das ferrovias. Né? Você tem o primeiro mapa, olhe lá, 1860, depois 1870, depois 1880... E assim vai. O interessante é notar que, vocês estão vendo, né, que basicamente em 1890 o faroeste, o distante oeste, ele foi interligado com a costa leste. Né? Os Estados Unidos também enfrentava isso, que a costa leste, claro, a costa leste desenvolvida, porque ali teve a primeira colonização das 13 colônias britânicas. Só que é o seguinte, para atravessar os Estados Unidos a gente tem algumas barreiras naturais. O deserto da Grande Bacia, ali no sul, né, no Colorado, e indo para o oeste as cadeias montanhosas rochosas. Então há rugosidades naturais que dificultavam a integração nacional nos Estados Unidos. E por muito tempo também, né, até aqui, a integração nacional física era de fato projeto de governo. Certo? Que a gente vai ver também. Era projeto de governo. E aí eles conseguiram. Já em 1890 ali, 1950, basicamente todos os Estados Unidos era coberto por ferrovias. Né? Hoje essas ferrovias, elas são utilizadas, claro, foram modernizadas, né, hoje em dia, mas elas são utilizadas para o transporte dos grãos, principalmente ali do meio oeste, para escoar esses grãos aí para os principais portos, certo? Beleza. Pessoal, o que eu quero também dizer com essa história aí, expansão geográfica das ferrovias, é que muitas vezes demora-se para um país chegar naquele nível de desenvolvimento. E quando ele chega, daí a técnica que ele começa a utilizar já está defasada no mundo todo. Né? Veja o Brasil. Não vejo o Brasil não, depois eu vou citar o Brasil, tá? Vamos lá então para o slide 8. Só então, ó, pensa o seguinte, o slide 8 tem a palavra Ghost Cities, né, cidades fantasmas, né? Tem um livro do Monteiro Lobato chamado Cidades Mortas, que mais ou menos, claro, né, aqui no Brasil, mas conta um pouco essa história, que a ferrovia, ao trazer homens para o trabalho, ao trazer equipamentos, então muitas vezes no final da ferrovia, na ponta onde estava sendo construído, havia aglomerações. Essas aglomerações muitas vezes se transformavam em ponto de passagem, né, de paragem também, né, e esses pontos era para abastecer o trem, para ter hotéis, as pessoas descansarem e assim vai. Então, a ferrovia ela foi, no estado de São Paulo principalmente, formando cidades, chamada por Milton Santos de cidade dos trilhos. Nos Estados Unidos, como vocês estão vendo aí, na figura 8, tá assim, ó, cidades fantasmas. Vocês estão vendo lá, é aquela questão que a gente vê em filmes, né, em desenhos animados, onde aparecem aquelas cidades abandonadas. Aí, por exemplo, né, nessas cidades norte-americanas, né, a gente encontraria, por exemplo, os hotéis, os salões, os mercados para abastecer os trens, por exemplo, né, a própria caixa d'água para jogar água nas caldeiras, né, e o trem continuar a sua viagem. Então, existe aqui no Brasil, parece ser que é 50 km, a cada 50 km você encontra uma cidade dela, um rosário de cidades ao longo, então, da construção e da ferrovia. Nos Estados Unidos, esse processo que vocês estão vendo aí deixou para trás bastante cidades abandonadas.
principalmente quando a ferrovia ela parou de ser utilizada, porque chega então a revolução dos transportes e do combustível, né? Fósseis, os automóveis, o caminhão, tá? Certo? Então, ó, uma defasagem técnica aí que vocês estão vendo, que faz uma sociedade se desmantelar devido a uma evolução no meio dos transportes. Isso aconteceu também no Brasil, né? Veja lá o livro Cidades Mortas de Monteiro Lobato, que conta essas histórias aí. Pessoal, eu estava falando para vocês que muitos países aqui da América do Sul, principalmente ali no período militar, onde se tinha um nacionalismo, apesar que esse nacionalismo era muitas vezes aberto para os Estados Unidos, né? Um nacionalismo que queria integrar, e eram os projetos nacionais, de se integrar territórios. Aí vocês estão conseguindo ver, no slide 9, vai no slide 9, beleza? Aí vocês estão vendo a Transamazônica, que ela não foi concluída até hoje, né, basicamente, que liga o leste com o oeste do país e indo em sentido Oceano Pacífico. Né? Uma das, não digo lenda, mas uma das informações que eu posso dar aqui, que o Brasil sempre teve o objetivo de ir para o Pacífico, de ter território no Oceano Pacífico. Né? O Acre foi uma tentativa, né, uma das da última tentativa, mas hoje a gente tem um porto lá no Peru e a gente pode transpor então a Cordilheira dos Andes. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que num espaço geográfico pode ter gargalos. Esses gargalos fazem com que haja perda de capital, perda de vidas, no caso das rodovias brasileiras, né? E perda principalmente de competitividade. Pensa o seguinte, hoje na colheita aí do milho, está sendo escoada a safra para alguns portos aí, por exemplo, na base do caminhão. Talvez daqui 100 anos, né, se a gente modernizar esse modal de transporte, as pessoas olhem para trás e falem, nossa, mas eles carregavam tudo em cima do caminhão. Olha, gasto energético, combustível, gasto humano, o caminhoneiro, né, levando esses grãos, gasto capital, então é só gasto. Certo? E eu não estou colocando aqui na conta as rodovias, que também gastam bastante, né? O recapeamento, né? A sua, digamos, o cuidado delas, tá? Então, ó, ali tem a Transamazônica como um projeto nacional, certo? Que foi planejada ali 27 de agosto de 1972, ainda inacabada, hoje está inacabada. Então ela começou em 72 e vem se arrastando. Claro que o clima equatorial das regiões aí faz com que haja pior condição dessas estradas. Vocês estão vendo ali atoleiro. Muitas vezes os programas, né, isso daí é tão banal que muitas vezes os programas de TV vão mostrar quantos dias você leva para atravessar, sair do leste e ir para o oeste, né, no extremo oeste do país, no Acre. Às vezes você fica 3 dias no atoleiro, às vezes você fica uma semana, né, no atoleiro. Então é uma dificuldade logística, né, que provoca gargalos no território. Defasagem técnica aí, né? Se a gente tivesse desenvolvido as ferrovias, estaria melhor, né? Só que a gente chegou atrasado, beleza? Só, ó, falando das técnicas, então ali a gente analisou um pouco o ROSE, né? Técnicas do acaso e técnicas ferroviárias, no caso aí rodoviárias, né? Do combustível fóssil. Então vai lá para o slide 10. O slide 10 mostra, inclusive, eu não vou dizer aqui um mito geográfico, tá? Mas muitas vezes, quando você pega o livro didático, ou quando você pega ou vê um exemplo de como a natureza pode ser transformada vagarosamente, mas transformada em grande escala, vocês vão ter aí então os chamados polders dos Países Baixos. Pessoal, a palavra país, né, no francês tem, né, com Y, mas a palavra país, a gente pode dizer assim, que é uma região natural. Então os Países Baixos, chamado de Holanda também, tem várias partezinhas que são chamadas de países, né? Porque são diferentes em alguns casos. Aí vocês estão vendo então os moinhos de vento, que muitas vezes, né, quando eu era moleque, achava que era para moer grão, né, já que isso era o padrão, mas não, os moinhos de vento é para tirar a água de dentro do território. Do outro lado, vocês vão ver ali, está escrito polders, né, embaixo, vocês vão ver ali essas, a gente pode chamar até de pequenos terraços, onde a água se infiltra, né, está ali a água, e faz com que então a Holanda seja produtiva, né, uma produção aí de jardinagem, que seja,
Claro que trigo, cevada, que seja, tá, gente? Eu quero chamar a atenção aqui, deixa eu lembrar aqui que eu tinha que chamar a atenção. Será que eu esqueci, gente? Deixa eu tomar água aqui pra lembrar. Acho que era isso mesmo, né? Tá, os polders. Ó, os polders ali tem um esquema, todo livro que vai tratar da Europa, então traz esse esquema aí, tá? Tem então o esquema do polder, como vocês estão vendo ali, tem a bomba, os terraços, os canais ali, vocês estão vendo, né? No slide 11, vai lá para o slide 11, beleza? Beleza. Então ali vocês têm o sistema de polders. Então no slide 12, vai lá para o slide 12, técnica do acaso e modificação do meio, Holanda, Países Baixos. Só dá uma olhada ali no século XIV, 1300, como era a Holanda, certo? Ah, outra coisa, a Holanda ela está afundando por causa de processos isostáticos na Europa, então a Holanda ela está abaixando cada vez mais, certo? Abaixo do nível do mar, então é retirada essa água daí, tá? Ali em 1300, vocês conseguem ver que claro, tem terra ali em verde, né? Mas vocês conseguem ver que há bastante lagos e reentrâncias de água. No século 20 e 2000, até o ano 2000, deem uma olhada e façam uma comparação aí, o quanto de solo criado que a Holanda conseguiu, mesmo utilizando as técnicas do acaso. Claro, isso daí hoje há uma substituição de motores elétricos e motores elétricos, na maioria, né, para tirar água de dentro do território. Mas antes, de 1300 a 1800 que seja, vocês estão vendo ali em 1300 que já era bastante transformado, para vocês terem uma ideia, né? E do lado ali vocês têm os pés, né, as partes da Holanda que mostram então essa, não diversidade, mas essa paisagem alagadiça, né? Você passa por dentro da Holanda, canais, moinhos, né? Claro, mas antigamente hoje é retirado com o motor, tá? Vai lá para o slide 13. Só, ó, no slide 13, mudanças tecnológicas. Essa tabela é do Gross, mas está dentro de um livro do Milton Santos. E vocês têm lá, já que a gente está falando das fronteiras técnicas, no passado e para os dias de hoje, vocês estão vendo ali períodos, informação, energia e os meios, ali em preto, né, digamos, no cabeçalho da tabela. Então vocês estão vendo também pré-agrícola, agrícola, industrial, atual, eminente, o que vai acontecer, certo? Por exemplo, pré-agrícola, a informação era a linguagem falada, a força, né, a energia no caso, fogo, animais. Daí pré-agrícola ainda, tá? Os meios, os instrumentos primitivos, certo? O arado, tocado a cavalo, certo? E assim por diante. O agrícola, aí vocês têm uma mudança na informação, já é a escrita, a imprensa, né? Gutenberg ali, se eu não me engano, foi no século XVI, 17 basicamente, a invenção da imprensa, né? Fazendo com que haja os livros, né? Inclusive, gente, a escrita foi uma revolução também porque eles inventaram os óculos para as pessoas lerem, certo? Então, a revolução agrícola, não a revolução agrícola, mas essa questão agrícola aí e a imprensa é bastante interessante a história, né? Se vocês procurarem aí, tá? Daí a questão da pólvora, claro, guerras, canhões, né? A gente vê isso muito em filmes do Caribe, né? Então, as invasões se utilizava essa energia bélica, né, principalmente, e também para retirar materiais da natureza, né, as rochas, a charrua e o ferro, né, que vocês estão vendo ali nos meios, tá? O industrial, vocês estão vendo ali, industrial que ele vai definir aqui, ele não colocou a data, né, gente? Mas industrial aqui eu posso definir de século XIX para frente. O telégrafo, telefone, fonógrafo, rádio, cinema. A máquina a vapor, industrial. A máquina a vapor e eletricidade, a energia. Os meios, aço, máquinas avançadas, estradas de ferro. Só se vocês olharem lá, no atual tem televisão, satélites, computadores, sistema de controle. Isso, da década de 70, 60, 70, nos Estados Unidos, os países avançados, já existiam essas coisas. Mas pensa, gente, a nossa telefonia, por exemplo, até a década de 90, as pessoas não tinham telefone. Tinham muitas vezes postos telefônicos, cidadezinhas que você ia lá, ligava e usava aquela ficha, por exemplo. Tá? Então, ó, atual passado, né? Fissão atômica, que é a energia, baterias elétricas, lasers. Tá? Atual também, os meios, transporte supersônico, interplanetário,
planetário, né? Materiais sintéticos, próteses. O transporte supersônico era o famoso Concorde, aquele avião francês. O uso dele foi abandonado na última década, ali, 2010, porque ficava muito caro, né? Mas viajava acima da velocidade do som, né? Supersônico, tá? Então olha ali, ó, iminente, que vai acontecer, ou seja, então aí ele tem meio uma previsão do futuro e a gente está vivendo esse futuro aí, ó, antes de 2000. Então vamos ver o que aconteceu. Eminente, multimídia, claro, a multimídia nós temos a TV, o rádio, né, e assim vai, tá? A burótica, pessoal, a burótica eu posso dizer aqui que negócios, né? Então o controle das indústrias, o controle de uma empresa. No caso aí a gente pode dizer o automatismo, por exemplo, tá? Os robôs numa indústria, por exemplo, de automóveis. E a domótica. Domos significa casa. Se eu não me engano, é do grego, tá? Domos, casa. Pessoal, o domo, então, a gente tem também, né? Quem tem mais dinheiro, bate a mão, a luz acende, né? A casa tem vários recursos tecnológicos, então já é um conforto avançado comparado com o passado, ou com aquele passado que a gente está acostumando, os eletrodomésticos da era fordista, tá? Então aí a gente já tem, inclusive nos dias atuais, a inteligência artificial. Então ele meio que foi adivinhando aí, né? Adivinhando não, por consequência, né, científica, vislumbrando. Pessoal, ó, fusão atômica, a gente não conseguiu a fusão atômica, se eu não me engano, né? Fusão, fissão. Fissão, a quebra, fusão, poder do Sol. Então ainda a gente não tem essa energia que, já pensou se a gente conseguisse fazer um Sol artificial aqui na Terra, seria energia para todo sempre, tá? Perigosa, né, no caso. E ali vocês estão vendo os meios, os meios, controle do tempo, biotecnologia. O controle do tempo, se a gente analisar a natureza, a gente deu uma acelerada nele, a biotecnologia entra aí também. Mas hoje a produção bovina, né? A produção do gado, a produção dos frangos, a produção das frutas e assim por diante, ela muitas vezes é acelerada. E a biotecnologia, que no começo ali dos anos 2000 ainda existia uma resistência, basicamente hoje não temos mais essa resistência. Então há os grãos transgênicos, né? A gente come alimentos modificados geneticamente para muitas vezes aguentar o agrotóxico lá na roça, né? As pessoas pensam que é para produzir mais só. Não, aqui por exemplo a soja, passa-se um veneno que só destrói as ervas daninhas e não a soja. Então ela é geneticamente modificada para aguentar aquele veneno. A gente não sabe porque faz pouco tempo que a gente está consumindo esses alimentos. Vem um T, né, escrito nesses alimentos aí, né? E a gente não sabe se isso vai ter uma consequência biológica para o ser humano. A gente não sabe ainda, certo? Vamos ver, né? Nós vamos sentir, né? Vocês e nós aqui da geração mais nova que está se alimentando disso daí. Só, a tecnologia, ela é adaptável, né? A tecnologia, ela pode ser transformada. Então, nós temos uma técnica hegemônica, que é a tecnologia no mundo todo. Por exemplo, chega num país, ela pode ser modificada para a realidade daquele lugar. Então, ó, as técnicas são adaptáveis, mas tem as técnicas hegemônicas, né, que a gente vai ver no slide 14. É claro que no slide 14 aí é um exercício de imaginação também, mas está escrito ali, ó, globalização. Vocês estão vendo que a garrafa da Coca-Cola ali está em várias línguas. Se eu não me engano, tem a primeira garrafa em cima, deve ser chinês, o árabe depois, outra, aquela ali eu não sei, o japonês, o coreano, o árabe ali de novo, e o indiano, o sânscrito, né, uma coisa assim, tá? Só, e do outro lado, vocês estão vendo a nossa famosa... Nossa não, né, porque raramente eu bebo isso daí. A Cine, que é, no caso aí, um refrigerante regional. Gente, se a gente olhar, isso é só para a gente pensar o seguinte, que a cultura do refrigerante chegou, é uma cultura dos alimentos industrializados que chegou, certo? A Coca-Cola, ela representa a globalização. Não há uma adaptação, e vocês estão vendo aí que a adaptação é só na escrita, mas não há adaptação àquela cultura, certo? Então, quando você olha para a mundialização, você está vendo ali que a cultura do refrigerante também chegou. Só que as realidades locais faz com que haja transformações desses produtos globais, né?
Então a gente tem ali o refrigerante Cine. Se vocês olharem para dentro do território brasileiro, né, e aparece sempre essas conversas em mesa de bar e das pessoas mais simples. Ah, aqui não toma tal marca de cerveja, lá é outro tal marca de cerveja. Na verdade, aquela marca se especializa naquela região e uma não invade o território da outra, para não gerar, inclusive, um monopólio que é causado aí pela nossa grande empresa de produção de bebidas. Então, pensa o seguinte, a mundialização é uma resistência à globalização, certo? Beleza? Você pode imaginar isso daí, várias coisas. Aquele restaurante que serve comida, fast food árabe, que é fundado aqui no Brasil, certo? É uma adaptação, certo? Vamos lá. Só em falar em adaptação e em falar em globalização e mundialização, no slide 15 nós temos então ali uma foto de um lugar decadente, remeloso, né? As paredes remelentas. Vocês estão vendo lá que tem várias parabólicas, né? Parece que eles têm duas parabólicas, deve ser um tipo de gato também, né? Parece com a Sky Gato, que é mais famosa hoje. Mas eu quero dizer o que com isso? Que apesar de todos os problemas sociais e econômicos, muitas vezes há a modernização daquele território, daquele país, por questão de força da globalização. Então a situação aí, claro, a gente vai julgar aqui externamente, só olhando a paisagem, mas a situação aí não parece uma situação muito boa. Mas todo mundo tem TV. E olhando isso, todo mundo vai ter um celular aí dentro dessas casas. A maioria. Certo? Então a gente tem as defasagens, que aquela sociedade é pobre, mas ela já utiliza técnicas modernas. E essas técnicas modernas, por exemplo, vocês vão lá ver no slide 16. O slide 16 é tirado de um livro chamado Geografia do Brasil, onde mostra um povo lá da Amazônia, no Xingu, filmando um evento para os indígenas daquela região ali. Então, essa questão da tecnologia unir as pessoas e ser essa união, né, a força aí do lugar, ser projetada para fora, porque isso foi gravado e chegou até nós aí nesse slide, faz com que aquela teoria, principalmente que foi reinante até a década de 80, que o mundo, né, ou melhor, os lugares iam ficar hegemonizados e homogeneizados, e os lugares iam ser eu vou dizer uma palavra aqui, destruídos pela globalização. E o que a gente vê é o contrário. Né? Quanto mais se globaliza, mais se divide o mundo em partes. Então nós temos uma especialização, certo? Beleza. Só essa especialização e essa tecnologia ela é utilizável então por sociedades atrasadas não moralmente, mas atrasadas num nível social, econômico, tecnológico. Ó, eu vou mostrar aí no slide 17, vai lá para o slide 17, tá? Tá escrito assim, tem um pôster de um filme interessante chamado Bacurau. Bacurau é o nome de um pássaro, ele é bem camuflado, ele fica em cima dos tocos, né? Eu acho que ele fica no chão também. E ele é bem característico, né, do Brasil, né? Ele dá um pio bem característico. Bacurau foi um filme de 2000, agora não estou lembrando, gente, acho que foi de 2019 esse filme, certo? Um filme cult, né, no caso aí, que mostra uma parte do Brasil, que é o Nordeste, sendo invadida por estrangeiros. Esses estrangeiros foram como se fosse fazer um safari, mas em vez de matar um elefante ou um leão lá na África, eles estão no Nordeste brasileiro caçando gente, ou melhor, caçando animais que do ponto de vista ali dos invasores, que eram norte-americanos, aquelas pessoas ali eram animais, tá? Não vou falar o desfecho do filme, mas o spoiler, né, como dizem aí, mas o que a gente vê nesse filme é que há pobreza. Essa pobreza, ela se une para enfrentar os invasores por meio do celular, da tecnologia do celular, certo? Então, olha o que acontece. Apesar da nossa modernização, que a questão era modernizar para a sociedade também ser modernizada socialmente, culturalmente também, né? A gente está passando pelo momento que se moderniza
junto com a pobreza e junto com os problemas socioeconômicos. Tá? O Milton Santos, então, na sua obra, desde a década de 80, vinha dizendo, e sendo sarcástico no caso, com historiadores, falando que a geografia ia desaparecer, porque um dos fundamentos da geografia é a comparação entre áreas, a geografia regional no caso, ou descrever áreas. Hartshorne deu essas definições. Então Milton Santos dizia o seguinte: não, a globalização vai chegar no lugar e vai, esse impacto no lugar, esse impacto chega em realidades, em características locais. O local vai transformar então a realidade desse fluxo, né? A realidade desse vetor globalizador, certo? Então fica essa questão ali. Assistam Bacurau, é um filme bastante violento, né? Só que você sai do cinema com vontade de fazer aquilo que acontece lá no filme. Tá? Ó, tem um livro que eu indico para vocês, não é um livro muito grande, né? Muito espesso, então é um livro que pode ser lido facilmente aí, porque às vezes quando é muito grande a gente deixa de ler. Mas por uma outra globalização, traz todo um arcabouço teórico do Milton Santos, falando então isso que eu estou falando aí para vocês. A mundialização, a globalização, os meios tecnológicos, a tecnologia, beleza? Esse livro aí, a capinha dele é a mais famosa, o livro mais, o encarte, né, mais famoso é esse que mostra esses vermelhos aí, tá? Pessoal, ó, lá no 8º ano, então, aqui, na verdade, a gente tem só uns mapinhas aí, certo? Do 19 até o 21. Eu quero que vocês olhem aí o meio técnico. A agricultura é definido e estudado lá no 8º ano e muitas vezes, no caso, no segundo ano você trabalha com sistemas técnicos agrários, agrícolas no caso, né, a indústria, as cidades e assim por diante. Então aí tem um mapa dos vários tipos de agricultura. Tá? E no 20 nós temos o uso da internet nos países. Só eu procurei, fui atualizar aqui, mas eu procurei e não consegui achar um mapa mais recente. Esse mapa aí, se eu não me engano, é de 2007 ainda. Não, tá lá, ó, 2007. Então tá muito defasado. Hoje em dia as pessoas com o microcomputador, e isso foi a inovação fantástica do Jobs lá, que foi o microcomputador na mão das pessoas, né? A minha avó, eu estou aqui na propriedade da família, a minha avó, por exemplo, ela usa o celular usando o WhatsApp, né, da mesma maneira que os jovens, né? Fica não horas, né, que ela nem tanto, mas fica ali olhando, esses dias ela até queimou o feijão de ficar olhando o WhatsApp, para vocês terem uma ideia. Então, se não fosse essa questão tecnológica do celular ser um computador portátil e, de certa maneira, barateado, a revolução da internet não teria gerado isso tudo. Porque a gente viu na década de 2000, por exemplo, as pessoas entravam na internet por meio do computador. Então a internet deu um boom, principalmente, ó, se a gente pensar bem, esses telefones touch de 2012, né, assim, 2010 para frente, para vocês terem uma ideia, tá? Então beleza. Então vai ficar uma visão aí claro, essa imagem que está aí na página não, no slide 21, mostra o mundo globalizado e a diminuição do espaço e do tempo, claro, aí nos meios de transporte. Tá ali barcos a vela, 16 km por hora. Por isso levava 2 meses para chegar aqui, 3 meses para chegar aqui, lá na primeira globalização, nas grandes navegações. A locomotiva já foi para 100 km por hora. Os aviões, 480, 640 por hora. Os jatos, que é esses que a gente vê no céu, cruzando o céu hoje, 800, 1.100 km por hora. Então houve uma expansão dos transportes e não dilatação, né, mas uma diminuição do tempo e espaço. Pessoal, esse gancho foi dado na última aula. Então, mas na última aula eu tive um engano aqui. Ó, então, se vocês verem bem aí, eu passei a parte natural, claro, né, gente, isso aqui lá na escola é muito mais coisa, mas aqui a gente vê a gente pode ver resumidamente e as referências aí. Então, espaço natural, ecúmeno, como que esse espaço natural ele é transformado pelas densidades demográficas naquele ecúmeno, certo? Aqui as densidades demográficas é para puxar que as sociedades demograficamente distribuídas têm técnicas também diversamente distribuídas, certo? E a ponte era para o processo de globalização, certo? Só que na próxima aula nós não vamos ver o processo de globalização, porque ainda nós estamos falando do ecúmeno e a sua densidade, ou melhor, a população ali
Então a gente vai fazer a regionalização e entender o mundo na sua totalidade. Coisa que é feita no 8º ano. No 8º ano se trabalha, por exemplo, as religiões do mundo, por exemplo. A cultura daquela parte do planeta. No 9º ano também, tá? E no 2º ano também, certo? Então, o vídeo tá terminando, né? Espero que a hora que vocês forem assistir aí, todos estejam bem, né? Quem tá perdendo as aulas live. Convido vocês aí para assistir as lives, para participar também, né? Às vezes eu nem sei se vocês só estão escutando, né? Nem olhando os slides, né? Então, vamos... Mais animação, né? Eu sei que tá difícil esse ano. Não foi fácil, né? Não está sendo fácil, mas espero que vocês estejam... e não desistem, tá, gente? Não desistem, porque quando chega o ano que vem, desiste só se não teve condição. Mas quando chegar o ano que vem, você vê que todo mundo foi e passou, então faça esse esforço para não desistir, tá? Então, eu vou me despedir aqui. Logo mais a gente vai ter a live, que também, se eu não conseguir gravar, vou deixar disponibilizado no YouTube, beleza? Pessoal, então foi um prazer, hein? Obrigado!